Olá, aqui é Alex Sinaldo e nesta apresentação vamos fazer uma análise sobre a situação econômica do estado da Bahia e as relações com a função de consumo keynesiana nas finanças das famílias, uma aplicação típica da função de primeiro grau. Com recorte dado para a atual situação econômica do estado da Bahia neste contexto de pandemia de Covid-19, esta apresentação traz uma breve análise sobre algumas variáveis econômicas e suas relações com os gastos de consumo, a propensão para gastos não essenciais, os gastos fixos e a renda líquida disponível nas famílias. Podemos ver que o setor de serviço teve uma baixa de aproximadamente 5%. E isso acarretou no aumento do desemprego. A construção civil, por exemplo, é uma das áreas mais afetadas nesse setor. Tivemos uma alta na agricultura e uma pequena alta no setor industrial. Esta análise, feita em junho de 2021, procura explorar dados recentes, extraídos das pesquisas estruturadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, que concatena dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e do Banco Central. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD contínua, mostra uma taxa de desemprego de 21,3%, medido no primeiro trimestre de 2021, e a oitava menor renda per capita do país, num valor de R$ 998, portanto abaixo do salário mínimo. Diante desta realidade, a parcela economicamente ativa, que corresponde a 65,6% da população, segue sofrendo uma recessão que deteriora os indicadores econômicos, afetando negativamente o nível de consumo, agravado pela pandemia de Covid-19, que, na Bahia, provocou um declínio de 27% na movimentação de passageiros domésticos e internacionais em março de 2021 em relação a março de 2020. Afetando toda a rede hoteleira, o circuito de eventos e o comércio de um modo geral. Diante desta conjuntura, e em sintonia com a previsão dada pela função consumo, se verifica que, diante de um aumento dos gastos fixos, como o que ocorreu de forma drástica com os combustíveis, que, nas refinarias em 2021, foi de 41,5% para a gasolina, 34,1% para o diesel e 17,1% para o gás de cozinha, somado ao aumento dos custos com energia elétrica acumulado nos últimos 12 meses, provocado pelo IGPM, que sofreu alta acumulada de 28,94%, sendo repassada para o consumidor final. Tudo isso acabou por acarretar, dentre outros fatores, uma redução de renda disponível para gastos não essenciais, provocando uma diminuição da propensão marginal ao consumo, desaquecendo o comércio e a consequente diminuição dos gastos, recrudescendo o ciclo de recessão econômica. Vamos fazer agora a apresentação de um quadro pessoal para aplicarmos a função consumo. Para tanto, passaremos a expor em termos percentuais do rendimento bruto recebido por uma família, uma situação financeira. Então veja aqui, nós temos que o valor X representa a renda disponível em relação à renda bruta, que é aquela renda líquida disponível após o recolhimento de impostos e taxas. Vamos supor que esta família tem como renda líquida disponível 60% da renda bruta. E a sua propensão marginal para consumir, que é aquela propensão para o consumo não essencial, é de 25% da renda líquida disponível. Enquanto que os seus gastos fixos, como por exemplo condomínio, combustível, supermercado, água, energia elétrica, aluguel, etc., compõem 60% da renda líquida disponível. Com isso, os gastos de consumo chegam a 85% da renda líquida disponível. Basta somar os outros dois valores. Ok? Então isso vai nos dar uma função aproximadamente ali, aproximada para o linear, uma função de primeiro grau. Então, para uma melhor compreensão dos dados anteriores, vamos supor que o rendimento bruto de uma família fosse de apenas R$ 1.000. Em valores numéricos, a tabela com aqueles percentuais, seria preenchida dessa maneira. Veja, a renda disponível é apenas de 60% do bruto. Então, 60% de R$ 1.000, R$ 600. Desse valor de R$ 600, 25%, um quarto desse valor,
está livre para os gastos marginais, os gastos não essenciais, então equivalendo ali a R$ 150. Enquanto que desse valor de R$ 600, 60% é para os gastos fixos, totalizando, portanto, R$ 360. Então veja que somando 360 com 150, chegamos a R$ 510. Desta forma, com esta configuração, em relação ao valor da renda líquida disponível, haveria uma possibilidade de poupar R$ 90 a cada mês, que equivale ao valor disponível líquido menos o total agregado de consumo, que deu R$ 510. Bom, vamos fazer agora um estudo da problematização da função consumo. Utilizando a função consumo keynesiana para as variáveis apresentadas no quadro acima, nós teremos, numa aproximação linear, a expressão y igual a b mais ax, ou seja, é uma função típica do primeiro grau. E, no exemplo dado anteriormente, os valores seriam y igual a 360 mais 0,25 vezes x. Veja que 360 é o somatório de todos os gastos fixos, enquanto que 0,25 é a propensão para o consumo marginal, para os gastos não essenciais, que equivale a 25%, do valor x, que é a renda líquida disponível. Colocando tudo isto em termos de função e gerando o gráfico, nós vamos ter esse gráfico que nós estamos vendo aí. Veja que o coeficiente linear da reta, o 360, ele permanece naquele lugar, mesmo que a família não tenha nenhuma renda disponível. É um gasto necessário a ser feito, mesmo que a família tenha que fazer um empréstimo para quitá-lo. Neste caso, veja que a inclinação da reta, dada pelo seu coeficiente angular, corresponde à tangente daquele ângulo, que é, na verdade, o cateto oposto sobre o cateto adjacente desse triângulo retângulo formado aí, que equivale a 0,25, exatamente o valor estipulado para o consumo marginal, 25%. Então, com isso, nós podemos concluir que, quanto maior for a inclinação dessa reta, quanto mais próxima do eixo vertical essa reta estiver, significa dizer que a família tem uma maior disposição para gastos não essenciais. Quanto mais baixa for a inclinação desta reta, significa dizer que a família tem uma propensão menor aos gastos não essenciais. Agora, nós podemos ter o deslocamento desta reta de forma paralela, para cima ou para baixo. Deslocamento da reta para cima. Bom, quando ocorre deslocamento para cima, por exemplo, se verifica que, com o mesmo valor da renda líquida disponível e a mesma propensão marginal a consumir, por isso que a reta não sofreu alteração na sua inclinação, o consumidor incluiu no rol de suas despesas mais alguns itens. Por exemplo, a inclusão de uma conta de internet. Muitas famílias pobres tiveram, nesse contexto de pandemia, que incluir nos seus gastos fixos uma conta de internet para que os filhos tivessem acesso às aulas remotas. Então, com isso, veja que vamos supor que a inclusão foi de R$ 30 a mais nas despesas fixas. Então, veja que o gráfico ele sobe, ele é deslocado para cima, com o coeficiente linear saindo de 360 para 390. Então, antes, esta família que poupava R$ 90 mensais, agora poupará apenas R$ 60. Deslocamento da reta para baixo. Por outro lado, o comportamento contrário também poderá ocorrer, produzindo um deslocamento paralelo do gráfico para baixo, o que se dá através da diminuição dos gastos fixos, como, por exemplo, com a retirada do gasto com a TV por assinatura. Supondo que este serviço custava R$ 60 mensais, a situação do consumidor, que manteve sua propensão marginal a consumir inalterada, passa a ser essa que nós estamos vendo aí. Então veja, houve uma queda do gráfico e agora, com esta nova configuração nas finanças dessa família, eles que antes poupavam R$ 90 por mês poderão poupar R$ 150 mensais. Considerações finais. Na prática, nós vemos que a função consumo nem sempre poderá prever o comportamento do consumo real de uma família, ou mesmo de uma população. A economia é uma ciência que trabalha com sistemas complexos, né?
Por exemplo, podemos imaginar uma pessoa que acabou de quitar as prestações da sua casa própria. No entanto, resolveu poupar todo o valor que gastava e não aumentou seus gastos de consumo. Ou mesmo uma pessoa que, em que pese ter recebido aumento salarial, reduziu as despesas fixas e ainda reduziu a sua propensão marginal para os gastos. Então, nós podemos ver que com esses dois exemplos, estes seriam pontos fora da curva prevista pela função consumo, mas que fazem parte da realidade. Então, desta forma, concluímos que a função consumo não representa uma verdade absoluta, mas apenas uma tendência probabilística para a previsão do comportamento do consumo de famílias e de populações. Tudo bem? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.